Acho interessante assim que o fato da gente se lembrar da onde a gente veio é uma coisa muito interessante, né? Quando a gente ninguém começou a história do topo. Ninguém começou sendo vencedor. Todo mundo tem uma história de que ela parte de um princípio. Todo mundo começa de uma posição, de um ponto de partida. Ninguém começa do topo. Não veio um Jesus Cristo já grande e preparado. Ele é um Jesus menino. Ele começou, ele cresceu em graça, em sabedoria, em estatura. Foi necessário que fosse assim, senão as pessoas não dariam a ele o crédito, mesmo a gente lendo Isaías 53, que ele não tinha aparência para que seguisse, e as pessoas não davam crédito a ele por quem ele era, por conta da aparência. Imagina se nós recebêssemos um Cristo já grande, preparado, aí que sim que as pessoas não iam dizer. A Bíblia vai dizer lá que, pô, não é esse aí, Jesus, filho de Maria e José? Os irmãos dele não são fulano, Beltrano. E mesmo assim as pessoas não deram crédito para ele. O fato daquilo que o Renan contou, da questão da credibilidade, muitas das vezes é assim, foi assim comigo, eu acredito que tenha sido assim com a maioria de nós. O início foi realmente um início, teve um ponto de partida. E assim, por mais que eu também tenha sido criado, assim como João, numa igreja, com pais cristãos a vida inteira, com avós também cristãos, com uma descendência, uma linhagem cristã, nem sempre foi assim na minha vida. Eu acho interessante que tem um louvor que diz que eu vivi para mim mesmo e achei que era possível viver sozinho. Me lembro de um testemunho de um homem numa dessas idas minhas de outros rapazes à noite para fazer trabalho social, e ele se pegou dizendo que quando nós perguntávamos a ele o que tinha levado a ele viver esse tipo de vida, a morar na rua, a realmente abandonar a sua família, ele disse: rapaz, é como um senhor, como um pai quando pega na mão um filho para atravessar, filho, toma cuidado, não passe por aí, é perigoso, filho, não ande com fulano, filho, não caminhe com Beltrano, cuidado naqueles lugares que lá são perigosos, cuidado com aquilo. E me lembro que ele disse assim: rapaz, era assim eu e o Senhor. Deus andava de mãos dadas comigo, ele me dizia: filho, vai para cá, filho, não ande nesse lugar, filho, cuidado com essas companhias. E ele disse assim: mas certo momento da minha vida eu decidi largar a mão do Senhor. Aí ele disse essas seguintes palavras: hoje eu sou como um trem desgovernado. E isso é interessante porque ele entendeu que ele saiu dos trilhos. Ele deixou de ser quem ele realmente poderia ser, ele deixou de caminhar numa direção onde ele levaria até ele ao destino final dele. E na minha vida também foi assim. Filho de crente, andando na vida de crente, caminhando como um crente, falando como um crente, mas eu decidi largar a mão do Senhor e caminhar por mim mesmo, e me peguei durante um tempo vivendo coisas que eu nunca viveria se eu tivesse continuado nos caminhos do Senhor. Me peguei fazendo coisas, tendo condutas, sabe? Eu lembro que durante um tempo eu morei em Niterói e a gente saía, pegava, lembro até hoje, número 100 em Niterói, ia pro terminal do Rio de Janeiro, chegava lá, favela da Mangueira, esse era o nosso trajeto. Andando em baile funk, vivendo esse tipo de vida, me colocando em situações onde, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui. Me lembro de uma noite onde eu estava numa festa, numa casa noturna. Uma pessoa olhou para mim e falou: Cleiton, na verdade ela não citou meu nome, ela falou comigo: cara, o que você está fazendo aí? E eu fiquei assim meio assustado, fui pego de surpresa, e a pessoa falou: o que você está fazendo aqui, cara? Você não era para estar aqui. Naquele momento eu não conseguia entender, porque de fato o Senhor não queria que eu estivesse ali. Aquele homem, aquele dia, serviu como uma mula de Balaão para mim, dizendo que eu estava andando num caminho, num trajeto totalmente diferente. Eu estava perdido, eu estava indo numa direção, mas Deus queria que eu seguisse outro caminho. Interessante é entender isso, que por mais que a gente esteja perdido, sempre tem um Deus querendo nos indicar a direção, falando: cara, você não era para fazer isso. E isso que é importante, que por mais que eu estivesse perdido, por mais que os meus dias, por mais que as minhas noites tivessem sido noites perdidas, sabe? Noites onde eu mesmo entendia que eu estava perdido, que não era para estar ali. Mas existia um tempo inteiro um Deus dizendo para mim: aí não é o seu lugar, eu tenho coisas grandes e fortes preparadas para você, coisas que o homem não viu, o olho não viu, mas são coisas que tem um Deus preparado para a gente lá em cima, sabe? E saber que existe um Deus que tem esse cuidado com a gente muda tudo. Saber que é um Deus que, por mais que a gente deixe de ser fiel, como diz a palavra, ele permanece fiel.
E a fidelidade de Deus é algo que eu posso dizer que foi sempre comigo. Porque eu não sou merecedor de nada daquilo que Deus tem para mim. Na verdade, nós não somos merecedores de nada daquilo que Deus de bom grado faz por nós, mas todos os dias Ele reafirma aquilo que Ele vem sempre dizendo. Filho, não importa aquilo que você tem vivido, não importa as circunstâncias da sua vida, não importa se você é a árvore que foi cortada. A Bíblia diz que ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Que a Bíblia vai dizer que ao cheiro das árvores florescerá novamente. Foi assim comigo. Durante um tempo eu vivi como uma árvore cortada. 3, 4, 5 vezes morta, mas aí o Senhor veio e, como diz a Bíblia, ao cheiro das árvores florescerá. E foi assim, foi por conta das águas do Espírito Santo, foi por conta da graça, do favor imerecido de Deus que eu alcancei misericórdia. Deus me trouxe até aqui. E hoje, se eu estou aqui ministrando na vida de vocês, é porque um dia eu fui como uma árvore cortada. E hoje, como árvore que floresce, que dá bons frutos, que alimenta outras pessoas, eu acredito que todos nós também somos assim. Em algum momento você vai carregar uma semente, essa semente vai virar uma árvore, essa árvore vai dar frutos. E às vezes a gente não tem a dimensão do ministério, daquilo que Deus faz por nós. É eu virando uma árvore que dou semente, que a semente, alguém pega aquela semente e planta, aquela pessoa também vira uma árvore, que também vai dar fruto, que também vai virar uma semente. E quando a gente vê, é isso que se chama o reino de Deus. Se trata de multiplicação. Isso aí que eu queria compartilhar com vocês aí.